médico, doutor. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo. Estamos aqui com mais um podcast de Carla Guiar e seus convidados. Estamos no dia 26 de agosto e hoje nós vamos conversar com um médico que vai nos dar esclarecimentos sobre as questões emocionais e físicas. Mas eu quero te dar as boas-vindas, você que está aqui novo no canal da Carla Guiar, seja muito bem-vindo. Olha, aperte o like, que vocês sabem que isso é muito importante para o nosso canal. Compartilha com seu amigo professor, com a sua diretora de escola, com seu coordenador, porque não existe eficiência no ensino se o professor estiver doente. Não existe. Querido médico doutor Honório, muito obrigada pela sua presença, por você ter aceitado esse convite de estar aqui, dando esclarecimento para os nossos queridos professores. Que eu puder ajudar, com certeza. O doutor Honório, ele é médico, cardiologista e se envolveu ao longo do tempo com a medicina do trabalho, então ele também cuida de professores e hoje ele vai tirar algumas dúvidas, que pode ser a sua dúvida, professor. Então, ao assistir este vídeo, não fique só para você, envie para o seu amigo, coloque lá no WhatsApp da escola, porque lá os seus amigos vão poder assistir. Doutor, deixa eu ver se a gente está com... Eu acho que está funcionando sim. Eu estava desligado, agora está ligado. O seu está ligado, está com o verdinho ali. Antes da gente ouvir o doutor Honório, eu vou fazer uma pequena introdução. Esse canal, gente, tem como objetivo de ajudar toda a comunidade escolar, sendo os professores, as crianças e também os pais, que para termos sucesso no ensino, não adianta só o professor se esforçar, ou só a escola se esforçar, ou só a criança se esforçar, mas a gente também precisa da colaboração dos pais. Então, é uma comunidade que precisa estar junto. Sim. Para que as crianças tenham sucesso escolar. E quando é escola pública, também o governo municipal, junto com a Secretaria de Educação, todos empenhados, né, como um motorzinho ali, engrenagem que precisa estar unido para as questões funcionar. Então, o professor sozinho não vai ser eficiente, só aquela escola em si, mas sim toda uma rede que precisa estar junto para que a gente possa formar cidadãos de bem, né, crianças, adolescentes, jovens que vão colaborar com a comunidade, com o país, porque eu sempre falo, doutor Honório, que ninguém faz nada para si mesmo. O senhor é médico porque o senhor trabalha ajudando pessoas. Outras pessoas. Se eu escrevo um livro, eu não escrevo para mim, eu escrevo para o outro ler. Se eu faço uma música, é para o outro ouvir. Se eu sou professora, eu não vou dar aula para mim mesmo. Se eu sou musicoterapeuta, eu não vou fazer um trabalho para mim mesmo. Então, tudo que a gente vem exercer, a gente faz para o outro. Então, a melhor coisa que a gente possa fazer é entender bem o nosso papel para poder servir bem o outro. Sim, porque nada que a gente desenvolve para a gente é para a gente. É para o outro e às vezes a gente não pensa nisso, não é mesmo? Mas o que acontece? Nós temos conversado, ouvimos alguns professores que estão lá na ponta, que estão com as crianças dia após dia. E por mais que eu sei, que eu tenho conversado, mas eu ouvi da boca desses professores sintomas aparecendo neles e algumas perceberam e foram procurar ajuda, né, que uma colega falou sobre respiração curta, tremedeira e não sei o quê, e aí foi ver, ela estava com crise de ansiedade. E eu presenciei, né, professores numa determinada escola que quando botava o pé na sala, mesmo estando fora da sala, ia entregar um documento,
para aquela professora? Já Começava sentia com mal. tique, já se sentia mal. Professor de tão tenso de ter que ficar escrevendo e a bagunça atrás começou a ficar com bullshit. Um monte de situações que eu comecei a analisar que a gente precisava ter um olhar mais apurado para essas situações. Tanto para o professor, porque às vezes nem ele se percebe, quanto toda a escola e também quem A administração, os alunos, os pais, principalmente. Porque, gente, não tem como a gente ter qualidade de ensino com a pessoa doente fisicamente ou doente emocionalmente. Que essas professoras, elas destacaram essas situações. E aí nós fomos conversar com um psicanalista, né, olhando a questão da saúde mental, né, o que essas situações pode trazer para o cérebro, né, segundo a visão psicanalista. Então ele também falou sobre algumas dicas, sobre a questão de se olhar e tal. Semana passada nós conversamos com um representante do CEP, e ele fez uma reflexão social da sociedade, porque a gente quer botar a culpa no pai, na mãe, como se eles tivessem a culpa, mas é uma engenhosidade de coisas que levaram, às vezes, o pai e a mãe a perder a autoridade, a não conseguir se colocar na frente da criança, e um ambiente agressivo, um ambiente inóspito, isso tudo vai culminando com doenças físicas, doenças emocionais que se transformam em físicas. E o doutor Honório vai trazer essas informações hoje. E a gente escuta, doutor Honório, sobre a questão de doenças psicossomáticas. E muita gente Vamos não sabe tentar o que abordar é. isso melhor. Fala pra gente o que é isso, Dona doutor Honório. Olha, Carla, eu antes queria mostrar como foi que eu cheguei, vamos dizer, na área do estudo das doenças ocupacionais. Ah, sim. Na época em que eu me formei em 75, vou fazer 50 anos de formado agora, não existia nenhum curso específico para isso. Algumas empresas, principalmente as de São Paulo, já mantinham seus ambulatórios no sentido de acompanhar seus empregados, não é? Uhum. Para que evitasse que eles faltassem, que perdessem tempo fazendo certas coisas. Muito bem. Eu, na verdade, meu sonho era ser cardiologista. Logo depois que terminei a faculdade, fiz o que existia na época de formação especial para cardiologia e assim me tornei um cardiologista. Nunca tinha entrado numa empresa na vida. 2 anos depois de formado, eu tive um convite para visitar o estaleiro aqui de Angra. Na época era um estaleiro holandês, Jerome Estaleiros do Brasil, e era uma oportunidade boa do ponto de vista financeiro. Eu era muito jovem ainda, recém-casado, resolvi abraçar essa causa sem saber o que era doença do trabalho, doenças originadas no trabalho. Muito bem. Síntese. Eu fiquei 15 anos nesse estaleiro, atendendo toda aquela população de funcionários. Chegamos a ter 12 mil funcionários numa ocasião. Era uma cidade, pessoal. E morei na vila residencial. Então eu tinha uma convivência com muita gente que morava, eram os meus vizinhos, com o trabalho. E o que isso me deu, vamos dizer, de vivência? É mais ou menos, me lembro do meu tempo de garoto. Quando eu ia para o colégio, naquela ocasião, eu me lembro que eu ia de mão dada com a minha mãe no início, né, me apresentava ao professor e falava: olha, professor, esse menino aqui é meu filho, chama-se tal, e eu já falei a ele que se a senhora tiver alguma reclamação dele, ele vai ter que se ver comigo. Então a senhora é minha representante aqui. E é como se a mãe passasse a autoridade. Passasse a autoridade de chamar a atenção e de até castigar, porque o que ela queria era que a professora fosse um auxiliar na educação que a minha mãe me dava em casa. Era minha mãe que me educava e meu pai. O professor participava disso. Bom, aí é onde junta essa coisa toda. Ao longo do tempo, no estaleiro, nós primeiro víamos, né, por falta de experiência, nós começamos a ver aquilo que era o acidente de trabalho, aquele dano físico. Quebrou um braço, cortou, esmagou uma perna, enfim, eram acidentes graves, havia ocasionalmente até coisas muito graves mesmo.
Mas com o passar do tempo, e eu vivia naquela comunidade, eu comecei a perceber pessoas que começavam a se comportar diferentemente. Enfim, não era uma coisa que eu esperava como médico e até como vizinho daquele indivíduo. Dentro da comunidade do estaleiro, nós tínhamos, como em qualquer situação, a educação fora da área industrial, a educação que tinha que ser feita na área industrial. Os chefes seriam representativos dos nossos professores naquela época, e cada um com a sua visão particular daquele tipo de situação. Bom, à medida que a gente foi refinando a nossa visão, nós começamos a ver que nem só de doença física as pessoas padeciam. Haviam doenças do ponto de vista psicológico, haviam doenças que a pessoa sentia no corpo dele. Eu tenho uma dor abdominal e não havia uma representação anatômica. Enfim, o médico pesquisava, fazia os exames, serografia, raio-x, ultrassonografia, o que tinha na época, e não se identificava uma causa para aquele sintoma. Quando a pessoa ia ser estudada mais completamente, nós começamos a estabelecer as relações entre problemas, entre aspas. Isso é um mundo pessoal. Aquele colega da área psicológica que falou antes, ele deve ter abordado isso. O mundo é visto diferentemente por cada pessoa. Sim. O mundo não tem que se adaptar a ele, nós é que temos que tentar nos amoldar àquelas coisas. Mas tem um limite. E quando rompe o limite daquela pessoa, começam a surgir esse tipo de doença que é caracterizada como uma doença psicossomática. O que quer dizer isso? A rigor, aquele indivíduo, ele sente, ele tem aqueles sintomas. A explicação médica é que não há uma representação anatômica para aquela doença. Então ninguém está ficando maluco, não. O distúrbio, vamos dizer, de administração daquele ambiente é de tal forma não aceito pela pessoa, ou ele não tem ferramentas para lidar com aquilo, ou o grupo que imprime, vamos dizer, a pressão no sentido bom, ruim, enfim, não respeita os limites daquela pessoa, e desse conflito que está envolvido a questão social. Ninguém quer perder o emprego, ninguém quer ser visto pelos colegas como uma pessoa fraca, né? Entendi. E com essa evolução surge esse mundo da doença psicossomática. Então, me foi perguntado, doutor, por exemplo, com representação na escola, eu estou transferindo a minha vida lá no estaleiro com a vida escolar. Eu acho que socialmente, hoje, os pais perderam pelo menos o tempo que os meus pais tiveram para dedicar a mim. Minha mãe foi uma pessoa que naquela ocasião não precisava trabalhar. Hoje isso não existe. Tenho 3 filhos, todos casados, e as mulheres, se não trabalharem, não complementam a renda em casa. E, na minha opinião, eu creio que a educação da garotada fica prejudicada. E com isso, há uma tendência dos pais quererem exigir, isso é meu ponto de vista, exigir que o colégio seja o educador, porque ele, quando chega em casa, já não suporta mais, está muito cansado, não tem tempo, não tem paciência para ouvir aquela criança, nem o pai e nem a mãe. Tentam, vamos dizer, suprir aquilo com brinquedos, televisão, Não substitui o contato, a brincadeira entre eles, não é? E os jogos de computador, na minha época, surgiram esses joguinhos eletrônicos, meus filhos tiveram. Mas eu tive a sorte, eu estou transferindo também para mim, da minha esposa poder acompanhar um pouco mais. Ela trabalhava, mas não precisava ser da forma que hoje acontece.
E nesse momento eu vejo uma cobrança da escola como se fosse uma instituição, ela somente responsável pela educação. Por sua vez, isso é a minha visão. Os colégios têm, obviamente, uma parte comercial. E eles têm que exigir do professor que os alunos estejam satisfeitos. Uhum. Né? E quando existe, vamos dizer, o conflito da família com a escola e o professor é quem está intermediando isso, a coisa fica muito pesada para o professor. Eu reconheço isso. O professor é cobrado por uma coisa que na minha opinião, não era a obrigação total dele. Ele seria um colaborador da família, um colaborador da sociedade, reunindo, inclusive ensinando o que é a vida em sociedade para aquelas crianças. O respeito, conduta, uma visão coletiva do que é aquilo, né? Daquela sala de aula e as outras crianças. E aí, nesse contexto, eu tenho atendido muito, mas agora recentemente, no passado eu não via tanto, principalmente os professores, vamos dizer, passando por momentos de estresse muito grande, contínuo, porque aquele problema não acaba da hora do dia para a noite. Isso é uma questão que nós estamos vivendo e a sociedade tem que repensar. Sim. O relacionamento dela com as escolas. Então, chega uma hora em que esse estresse ultrapassa o limite daquele indivíduo. Então, há uma tendência da pessoa se afastar sem que ele pense. Ele se afasta do ambiente psicológico do trabalho, começa meio que a desdenhar daquela situação, porque ele não consegue encontrar o motivo do que está causando aquele mal-estar, aquela situação de desconforto, de insatisfação. É complicado, pessoal. Então, não sei se eu coloquei uma coisa técnica a respeito, e me foi perguntado também como é que um profissional pode perceber que alguma coisa está ocorrendo com ele no âmbito da doença psicossomática. Doutor, só um minuto. O senhor acabou respondendo como que isso acontece, o senhor explicou isso, mas assim, quais são os nomes, se tem nomes, das doenças mais comuns que um professor pode... O senhor falou essa questão do estresse, né? Mas o estresse não chega a ser a doença da psicossomática. O estresse sintoma, né? É um sintoma, mas é o que carrega para as doenças, vamos dizer, entre aspas. Muitas vezes uma doença é definida não porque o coração não bate forte, o pulmão não oxigena. As doenças podem ir no contexto, principalmente na área psicológica e vivencial, ela é diagnosticada por um conjunto de sinais, um conjunto de circunstâncias, e que a gente já falou. E os principais, quer dizer, que estão presentes em todas as doenças dessa natureza, são a sensação de cansaço, de exaustão. Cansaço é uma coisa. Eu, às vezes, termino meu dia de trabalho, dei plantão durante muitos e muitos anos. Chegava em casa cansado fisicamente, mas eu não estava exausto. Eu dormia, vamos dizer, dentro do possível, feliz, porque eu gostava do que eu fazia. O plantão foi a minha vida, não é? Casos muito sérios, situações que a gente perdia, né, para a doença, mas eu chegava cansado, mas não exausto, né? E o que caracteriza essa exaustão é do ponto de vista físico, mas é exaustão emocional também. Seria muito complicado para mim falar a respeito de detalhes de exaustão emocional, mas nós estamos falando para um público que entende isso, né? E o que existe também de comum nesse tipo de doença é o distanciamento mental com relação ao trabalho, chegando ao ponto do cinismo. Foi aquilo que eu falei de desdenhar. A pessoa não quer reconhecer que ali, aquele setor de trabalho, é quem está trazendo o problema para ele. É difícil, né? E com isso surge um problema que vai desembocar, às vezes, na área social
que é a redução da eficácia profissional, que muitas vezes acaba redundando numa demissão, num afastamento. E aí, depois que uma pessoa, qualquer um, principalmente professor, é afastado do trabalho, por essa questão da redução da capacidade, da produtividade, fica muito difícil o retorno, porque a pessoa começa a estudar o que tem, vai aos médicos, faz o tratamento psicológico e ele começa a entender o que foi que causou o problema. Aí cria um pavor. Isso eu assisto aqui, não sei se vai ajudar dentro da nossa palestra, mas eu vejo pessoas que vêm aqui porque a perícia médica já encerrou aquele prazo de afastamento, a pessoa já não tem mais medo da doença, ele entra em pânico e pavor de ter que retornar ao trabalho. E para isso não tem remédio, pessoal. Eu me sinto impotente, qualquer profissional e ver que a pessoa não vai conseguir realmente encontrar uma solução para isso, né? E dentro das doenças, todas as doenças, eu trouxe um livrinho aqui que não adianta mostrar, do ponto de vista médico, todas as doenças possíveis podem ter uma origem orgânica ou psicológica. Não que a gente fabrique a doença, mas a pessoa sente aquelas coisas. E de uma certa forma o órgão é afetado por algum motivo e a pessoa sente aquilo porque seria o órgão choque da vida estressada que a pessoa... Eu tenho visto, sabe o que, doutor? Fibromialgia. Sim. Que quando a gente pesquisa, né, as informações diz que é uma doença de fundo emocional, mas que afeta a dor física, sim, né? Sim. A fibromialgia é uma coisa meio moderna, né? Quando eu falo moderna, tem menos de 10 anos. Nos últimos 5 anos começou a ser vista com muita propriedade e ultimamente existem até critérios legais, de lei, para enquadramento desse paciente. Eu, por um acaso, ontem recebi um documento de um paciente que nos procurou e havia um arrazoado escrito, e muito bem escrito, de um reumatologista que começou citando a questão de leis e que a empresa onde essa pessoa trabalhava tinha que aceitar aquilo, inclusive envolvendo o perito do INSS, que ia ler aquela documentação, de que não era, vamos dizer, uma frescura. Primeiro que não era uma frescura do paciente, e que ele preenchia todos os critérios para a doença, e que ele teria que aceitar aquilo do ponto de vista legal, ou teria que provar que a pessoa não tinha aquele problema. Então, a fibromialgia hoje é classificada como uma doença, a origem é a contratura muscular provocada por qualquer fator. E o mundo tem trazido a questão do estresse para essa área, porque a primeira reação que a pessoa tem a não entender o que está acontecendo ou ser agredido é a contratura, porque é um mecanismo de proteção, né? E um outro diagnóstico que cada vez surge mais frequente mesmo, que é o bullying. E o bullying leva a uma síndrome, é um conjunto de sinais, então chamado burnout. Burnout é o diagnóstico que se dá à pessoa que está completamente dissociada da capacidade de enfrentar uma determinada situação, seja de trabalho ou escolar, enfim, pode ser até da vida em sociedade. A pessoa sofre tanta pressão que chega uma hora em que ele, entre aspas, explode, né? E começa a não reagir de forma coerente. Isso é o burnout. Antes do burnout pode surgir uma fibromialgia e depois ainda vai chegar ao burnout. Então a coisa circula por aí, pessoal. Não sou um psicólogo, não sou psiquiatra, mas tive a oportunidade, a minha escola foram as empresas. E atualmente eu já não trabalho em empresa há algum tempo, mas foram no mínimo 20 e tantos anos vendo isso. Pessoas jovens chegando e mais tarde, por problemas diversos, ficando tão estressados, assim como um professor chega jovem numa escola e mais tarde começa a enfrentar tantos problemas. E esse tipo de manifestação é comum a todos. Então o cansaço começa a avaliar quando o cansaço passou a ser exaustão. Exaustão é chegar em casa e não ter vontade nem de se mexer.
O distanciamento mental do trabalho e o cinismo, cada um enxerga de uma forma, mas principalmente, do meu ponto de vista, negar que aquilo está acontecendo. E a perda da capacidade profissional. Esse é o começo de tudo. Às vezes quem vê isso é a esposa, o marido, um filho mais velho que percebe no pai isso. A comunidade começa a ponderar, mas você era tão bom, o que está acontecendo? Que a chefia está reclamando de você. Os próprios colegas de trabalho, né? Começa a perceber, né? Bom, Carla, a coisa circula, permeia todas essas dificuldades. E a diferença que eu vejo hoje, já tinha falado em particular contigo, a questão da minha educação, foi esse contato direto dos meus pais com a escola e cobrando tanto de mim, tanto não é no sentido de ser muito, ele cobrava de mim, perguntava aos professores, para início de conversa, eles estavam querendo saber se eu estava tendo problemas, criando problemas, e depois sim, professores com diretor, e tudo, no meu entender, era feito para ajudar o professor. Então, era um conjunto agindo em forma do melhor, do benefício para a criança. Mas eu não entendo o professor como o principal responsável pela educação. É porque o pai estava ali colaborando para que o trabalho do professor no desenvolvimento surtisse efeito, né? Então, quer dizer, quando a gente tem esse pai parceiro, né? Sim. Aí, inclusive, esse livro aqui, Segredos do Coração, traz as tragédias que as pessoas viveram na família e como elas superaram. Então é um conteúdo muito bom para alertar os pais na questão da prevenção, que tais e tais situações podem trazer muitos problemas familiares, consequentemente para os filhos, consequentemente para a vida escolar. Então, quando a gente age na prevenção, eu gosto muito de pensar nessa questão da prevenção. Mas, doutor, eu queria, assim, te falar uma historinha. Eu tenho algumas coisas, poucas, para falar a respeito de prevenção, que depois até eu sou um contador de história. Não, eu já tinha contado uma história do meu filho mais velho, mas, enfim, para a gente ficar dentro do contexto nosso, quando a pessoa percebe que isso está começando, a primeira coisa é pedir ajuda. Não é para o médico correndo. Começa a conversar com as pessoas que você gosta, seus amigos de verdade, seus parentes, a vida em casa, e começa a tentar pedir ajuda para estabelecer um limite entre a vida pessoal e a vida do trabalho. Isso é vasto, mas a pessoa tem que pensar nisso. A pessoa tem que pensar em pausas regulares e descanso adequado. Tem horas que a gente tem que descansar mesmo, pessoal. Não adianta sair de uma jornada de 12 horas de trabalho e chegar em casa, ter mais 12 horas de trabalho dentro de casa. Essa pessoa não vai descansar. Tentar fazer uma prática de atividade física para poder conseguir forças, não é, físicas para o trabalho, que às vezes nós vamos deixando isso de lado e o corpo começa a não ter mais chance de trabalhar. Não é? De reverter, né, a situação. Quando se fala em técnicas de relaxamento, não é dizer que a pessoa tem que ir para o mantra, não sei o quê, fazer meditação. Não, o relaxamento é um momento em que você pode ficar sozinho, pensando em você, dedicar um pouco de tempo a você só. Isso é importante, não é? Pedir apoio, já falei, o social, e ir adentrando isso com acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, se você entender que precisa disso. Ninguém precisa falar, estou doente. Não, vai se submeter à opinião de um profissional dessa área, né, que eles ajudam muito. E a última parte no ajuste disso, na prevenção, é por parte das entidades. Que as organizações têm que promover ajustes do trabalho, na carga de trabalho, na demanda do que fazer e no ambiente de trabalho. Na minha opinião, carga de trabalho e demanda a gente consegue até administrar. Porque você pode ter 3 trabalhadores, um tem uma capacidade grande, o outro tem menos. Mas o ambiente de trabalho, na minha opinião, foi o diferencial desse negócio todo. Por mais que eu enxergue diferente da senhora, um ambiente agressivo, de não amizade,
de cobrança por cobrar, ou seja, o desrespeito com a pessoa. Isto, para mim, é que leva... Esse, para mim, é o pior dos problemas. Deixa eu te contar um negócio que eu acho que já contei em alguma outra conversa, mas como você é médico, o senhor vai analisar isso que eu estou falando. Eu trabalhava numa turminha de educação infantil cujas crianças tinham 5 anos. Só que essa turma foi assim, eu digo que a gente nunca perde, a gente aprende ou a gente ganha. Certo. E nesse período eu aprendi. Todo dia, né, cara? Todos os dias. As crianças, doutor, elas estavam num nível de violência que estavam me chocando, ao ponto de chegar e com raiva, tipo assim, alguns pais usavam a creche como um depósito para se afastar, e a criança sente isso. A criança chegar na escola eu acho que sente, pegar sim, a cadeira e jogar. Uma outra criança de querer levantar a mesa e a mesa ia cair em cima da coluna da outra que estava dormindo e eu ficar louca de correr para buscar, para não deixar cair. Sabe o que eu comecei a perceber? Que eu estava ficando rouca. Eu estava normal, saía de casa normal, cantarolava, porque eu sempre gostei de cantar com as minhas crianças. Quando eu botava o pé na sala, vinha uma rouquidão de uma hora para outra. E aí quando eu vi que aquela criança ia gritar, ia não sei o que, a minha voz sumia. E aí eu fui procurar uma fono e fui falar com ela e entrei num grupo que na época que eu estava professora, alguém da prefeitura criou um grupo de professores com a fono. E eu fui parar nesse grupo, que eu achei ótimo. Ela ensinando exercícios, respirar, fazer vocalizes e tal, para preparar a voz. E aí no dia que eu fiz tudo isso que ela falou, e essa criança agrediu, eu fiquei rouca na hora. E aí eu... estabeleceu a correlação. Eu, profissional, comecei a perceber, caiu aqui, que a minha rouquidão era diretamente emocional, ligada àquela situação. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, né? Há tantos anos como professora, não via nenhum colega falar isso, nunca ouvi nenhuma palestra com relação a isso, e eu percebi isso em mim. E aí eu cheguei para minha fono e falei, pelo amor de Deus, eu tô ficando doida. Me arruma uma psicóloga, porque eu fiquei rouca, porque o menininho gritou. Então, eu comecei a perceber, a partir desse dia, eu comecei a perceber a questão de alguma doença, de algum sintoma com relação ao estresse da sala de aula. Cada pessoa, vamos dizer, isso é a deflagração dessa questão, com cada pessoa acontece num momento. De alguma tem gente maneira que perde a voz, que vulgarmente a gente fala, a pessoa tomou uma notícia que perdeu a voz. Por isso que aconteceu, a parte emocional travou. As cordas vocais são musculares, né? Elas aprendem a trabalhar a contração, mas no momento de estresse aquilo fica paralisado. A pessoa não consegue falar. E aí, eu queria assim, para que o professor pudesse se olhar, quais os sinais que pode acontecer que alguma doença pode começar a chegar? Dona Carla, olha só, conforme eu falei no início, a coisa é muito ampla, porque a parte emocional, ela afeta o órgão que aquela pessoa tem menos resistência, vamos supor. Tá. Se é uma pessoa que tem um estômago que sofre mais com a questão emocional modifica a produção de hormônios, de adrenalina, de outros hormônios ao longo que o estresse, na verdade, prepara o corpo para a luta. Não é? E aí falou-se em agressividade. O ser humano, a mente do ser humano, ela tem diversas camadas. E na camada mais interna, aquela que gerou a sobrevivência do homem na face da Terra, está a violência. Então, para uma pessoa chegar a nível de partir para a violência, é porque as camadas sociais outras todas já foram embora. Ou não foram oferecidas, ou a pessoa não conseguiu trabalhar aquilo. Eu enxergo muito isso na criança, não porque ele tenha sido agredido, nem nada, é porque ele não tem vivência. A criança não tem vivência porque em casa fica entregue ocasionalmente a essas questões de jogos, em que no jogo todo mundo morre, aperta um botão e volta a viver. Perde-se a noção da finitude. Então aquela criança, para ele, não existe a morte, não existe o fim. Então ele age de qualquer forma, porque ele acha que se acontecer aquilo, vai apertar um botão e aquela pessoa que estava com um dano vai voltar
bem. Não volta mais. Me lembro que eu conversando uma vez com os meus filhos e sobrinhos e tudo mais, brincando na beira de uma piscina, fazendo besteira, eu falei, pessoal, olha só, a vida não tem restart. Restart em inglês é recomeçar. Depois que acontecem certas coisas, é definitivo. E essa garotada que está crescendo numa vida, numa bolha de restart, acha que tudo pode recomeçar. E nós adultos sabemos que não. Sim. Então, essa vivência, quando eu era menino, tive cachorrinho, tive outros bichinhos, eu morei uma boa parte da minha vida no interior, então tinha galinha, pintinho, gatinho, não sei das quantas, passarinho. Então a gente via que as vidas tinha que se ter muito cuidado com a vida. Porque se não fosse bem tratada, acabava aquela vida. E uma vez acabando aquilo, não tem mais. Uma criança é incapaz, nessa fase, de pensar no dia seguinte. Ele só pensa naquela hora. Não é simples para o professor, não é simples para os pais, mas se não for por esse caminho, não há como voltar. Então, retornando, não há um sinal, um sintoma específico. O sintoma geral, como eu falei, é a exaustão, a redução da capacidade, a sensação de estresse, o distanciamento mental do trabalho. Você não quer mais nem saber do que está fazendo, você vai lá automaticamente. Então isso já é um sinal. E a questão de começar a ir no médico e quando sair do consultório, olha, paciente, enfim, eu não encontrei nada que justificasse isso. Aí a pessoa sai com raiva do médico, dizendo que esse camarada está dizendo que eu não tenho nada. A rigor, o que não foi dito é que poderia ter uma origem emocional. E para o médico isso é complicado, porque o paciente faz a primeira pergunta, isso eu escuto há 49 anos e 8 meses. O senhor está me chamando de maluco? Porque eu não estou sentindo, porque eu estou sentindo e não tem nada. Então, esse é um círculo que nós vamos ter que trabalhar ao longo do tempo. Sim. Porque não é muito simples. Já existem algumas empresas muito avançadas que permitem a visão disso tudo, o tratamento disso tudo de uma forma mais harmoniosa, mas estamos longe de chegar. E agora acho que já tem lei que o ambiente de trabalho tem que ter recursos para ajudar esse trabalhador, né? Olha, existe na lei alguns órgãos, né, que têm departamentos que são especializados nisso. Aqui, onde nós estamos, chama-se Sereste. Sereste é um órgão ligado à assistência à saúde do trabalhador. Isso tem representação do governo federal, existiu toda uma legislação e uma norma a ser seguida. E aqui onde nós estamos nesse instante, chama-se Sereste. CEREST BIG, que é um centro de referência em saúde do trabalhador da Bahia, da Ilha Grande. Nós só atendemos os trabalhadores dessa região, que vai de Paraty a Mangaratiba. Isso tem que ser setorizado, porque não há como atender todos, a todo momento, de qualquer lugar. Então, o nosso setor é esse, Barra Mansa, Barra do Piraí, depois de Itaguaí, depois de... Aí tem outros centros. São outros Serestes. Tá? Então, nós temos responsabilidade. Tecnicamente, qualquer pessoa pode obter informações aqui. Mas é muito comum nós recebermos o paciente que já está afastado do trabalho e vem aqui pedir auxílio, e o nosso papel principal, primeiro, é ouvir o trabalhador, seja ele quem for. E tem que ter um ouvido afinado. Eu já tenho tenho 2 colegas de trabalho que também são afinados a ouvir, e no ouvir já procurar saber aonde o trabalho naquela função ou em funções passadas podem ter contribuído com aquela doença. Então, o que nós buscamos aqui é organizar essas informações de modo que a gente tente estabelecer um nexo técnico epidemiológico com aquela doença, organizar essas informações e entregar a julgamento do perito, que o perito é quem, em última análise, tem o poder de afastar do trabalho, exigir que se troque de função. Nós não temos esse poder. Entendi. Então vocês vão colaborar. Nosso trabalho é juntar essas informações, ouvir melhor o paciente tecnicamente, que nem sempre o colega médico que faz o diagnóstico
de uma fibromialgia conhece o emprego dele. Ele faz o diagnóstico da fibromialgia. Mas nós aqui conhecemos o nível de estresse, que tipo de situação, até pela vivência. Sim. Né? Tem pessoas que começam a trabalhar, são mais sensíveis, 3, 4, 5 anos depois não aguentam mais aquilo e começam a mostrar problemas físicos que nós temos perfeita condição de estabelecer o nexo epidemiológico, mas olha, isto causou isso. Não. Existe uma correlação percentual grande. Todos que trabalham nessa coisa e que têm esse tal sintoma, isso pode estar conectado. Então, esse nexo epidemiológico é o que nós tentamos fazer aqui para ajudar ao paciente. O perito também é um especialista no assunto, ele vai ver se ele concorda com a nossa visão ou não. Uma coisa assim importante, gente, que eu gosto muito de trabalhar com a prevenção, né? Se eu sei que determinadas salas de aula ficarão desse jeito, o que eu posso, professor, posso fazer para que não chegue a esse ponto no ambiente escolar e também para me prevenir. Então, se eu sei que determinada criança ela está vivendo situações difíceis na casa de aula e quando ela chega, ela quer extravasar os seus problemas na sala, como que eu vou receber essa criança e como que eu vou organizar esse ambiente para proteger todas as crianças, para me proteger emocionalmente e também para que eu não venha ficar frustrada todo dia de querer realizar o meu trabalho e não conseguir. Então, a minha proposta aqui de trazer os colegas, de ouvir os professores, é que você, professor, ao ouvir tudo que está sendo dito, você pense como está a sua situação emocional e física, ou se você ainda não tem nenhum sintoma, o que você pode fazer para você colocar um escudo Sim. e se prevenir, porque determinadas coisas vão acontecer. Tentar os ajustes organizacionais. Esses independem da nossa vontade. Isso a gente tem que conseguir, junto à organização, que nos ouça, entenda. E o embate maior é esse, pessoal, porque não posso dizer qual empresa tem a inteligência suficiente para verificar isso e tomar as atitudes, né, necessárias. Às vezes o mais difícil é isso. Então, tem coisas que são individuais, que é o caso de você se perceber. Mas sensibilidades pessoais. E outras é o que o doutor está falando. O que poderíamos fazer de maneira organizacional? Entendeu? Então, assim, só vai existir alguma organização nesse sentido de proteção se cada um colaborar, chegar no seu grupo, conversar, porque se a gente também fica sentindo sintomas e nunca chega, né, nos nossos superiores para contar na questão humana o que está sentindo, nunca também ninguém vai providenciar. Então, na questão individual, o que você pode fazer? O doutor já deu dicas, o Fábio Macedo também falou, né, a questão de você ter o seu tempo. Eu, quando eu chegava tão estressada, eu falava assim, pelo amor de Deus, gente, falava com o pessoal da minha casa, me deixa ficar sozinha meia hora. Deixa eu me recompor, para depois, daqui a pouco eu falo com vocês. É o relaxamento interno, porque, assim, o retorno, as condições. Que a gente precisa desse minuto, por favor. Todos precisam. Deixa eu só um pouquinho sozinha aqui, não me peça nada, por favor. Entendeu? Então é uma maneira de você se recompor para a sua vida particular, né? Se você gosta de escutar música, se uma dança te relaxa, se uma caminhada. Então, assim, você tem que agir em prol de você mesmo. Tem que dar o tempo da reflexão. Senão quem não reflete não consegue viver o dia seguinte, ou vai persistir nos erros. Não vai encontrar caminhos, né? A reflexão é que traz isso. E aí que você falou do dia seguinte, o que eu sempre falava com o professor é que não leve o problema do dia anterior para o dia seguinte, como revolta, entendeu? É difícil, mas é esse o segredo também. Se você não perdoar aquela criança, por exemplo, aquela criança foi e te aprontou, aí você já chega querendo revidar na criança, mas o problema às vezes não é a criança em si, ela só é reflexo, como eu falo. Que tem em casa, que tem em casa, porque nenhuma criança nasce violenta, nenhuma criança nasce agressiva. Não nasce.
Não As nasce. circunstâncias fazem ela ficar assim. E aí o Ela problema experimenta as coisas. não é né? dela. E se a gente, que é adulto, e muitas vezes a gente não aguenta segurar o nosso emocional, e a gente revida numa palavra ríspida com o marido ou com o filho, ainda mais a criança. Ela vai querer dar o troco no amigo. A criança tem todos os instintos, mas ela não tem como moldar, né, essas reações. Não tem, falta experiência de vida, né, isso é o crescimento do cérebro, da parte social. Eu acho que nós abrangamos do meu ponto de vista. E aí onde procurar, aqui, o doutor já o falou. Sereste aqui, a gente esse vai deixar órgão. O telefone. Depois a gente pega o telefone. E o Sereste é o órgão certo para tirar essas dúvidas, observar. Às vezes nós podemos fazer uma visita no local. Há colegas aqui que são não especializados nisso, eles têm um olhar clínico voltado para essas alterações de que poderiam estar ligadas às queixas das pessoas. Queixa não é coisa de chato, pessoal. A queixa no mundo médico é o sinal que nos leva aonde procurar o problema. Se o paciente não me dá uma queixa, eu vou procurar o quê? Né? Então, toda a medicina vem em função da queixa que aquela pessoa tem. Assim também na vida profissional. Eu não sabia que vocês faziam essa visita no ambiente para poder entender. Veja bem, né? Muitas vezes a gente tem uma queixa até anônima, não é? E a gente vai, não quer nem saber procurar a pessoa, a gente procura tecnicamente. Vamos ver a iluminação, vamos ver como é que é o procedimento, como é o relacionamento da chefia, que tipo, são coisas gerais. Sim. Mas já é um primeiro fotografia do ambiente, é um instantâneo. A parte dinâmica vem com o tempo, né? Entendi. Se uma pessoa diz que não, aqui está tudo bem, nós temos tudo, e continuam chegando pessoas doentes, é alguma coisa errada. Entendi. Mas nós já tiramos uma fotografia inicial, né? Aí começa a fazer a visita sem avisar, para ver o que está acontecendo. Então, isso tudo tem o seu tempo, o seu movimento, tudo tem seu momento de acontecer, né? Mas pode vir aqui, o Sereste foi feito para isso. Muito bom, então. E aqui o pessoal da ciência social, são vários profissionais, até nós podemos fazer quando a coisa está muito complicada, a gente registra aquilo que é importante e até diz, olha, esse teu caso não é uma coisa para se ver aqui agora, tem que primeiro ir ao médico, trazer documentos, porque a gente tem que juntar então, você vai orientar, o que o médico diz e correlacionar com o trabalho. Ambiente de trabalho. Então, é a saúde do trabalhador. Tem trabalho e tem saúde. Tem que ter o médico e tem que ter o trabalho. Muito bom, tá gente, bom? Muito bom. Doutor Honório, muito obrigada pela Eu que agradeço, é interessante poder falar certas coisas e, como eu falei com ele, eu sou um contador de história, né? Se eu tivesse, eu contava muito mais de história. A gente avançou muito. Meninas, mulheres, eu quero aqui dar algumas dicas de alguns materiais que eu produzi ao longo de poucos anos, que isso começou de 2021 para cá. E o meu primeiro material foi este aqui, junto com outros colegas, que é Segredos do Coração, que fala sobre a ambiência familiar, fala sobre a negligência materna, negligência paterna, as consequências disso para a criança e para o adulto, e como esses adultos ressignificaram. Sociedade, né? Então, esse aqui, gente, eu digo que é um tesouro, toda escola deveria ter esse livro, porque iria encontrar muito conteúdo para trabalhar na escola, tanto com os professores quanto com os pais, porque a melhor coisa é a prevenção. Esse livro tem uma proposta de prevenção e de cura, mas a gente que é da escola, a gente pode prevenir problemas. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o livro Mãos à Escola, que traz estratégias de projetos, de múltiplas inteligências para trabalhar com as crianças. E eu fiz uma coisa bem legal. Eu peguei alunos aqui, que quando eram meus alunos, tinham seus 4 aninhos, e se passaram 15, 20 anos, e eu fui ouvir esses alunos, que hoje já são pais, o que eles tinham na memória dessa relação escolar, o que ficou. E eles me contaram, gente, o primeiro momento com a música, o primeiro momento com uma história, o que marcou afetivamente a vida deles. E aí eu pergunto para você, professor, como você
tem marcado a vida do seu aluno, da sua criança? Você está na memória dele como algo gostoso, como algo bom de ser vivido? Ou se você refletir, eu acho que eu não estou com nada legal para que meu aluno me guarde na sua memória. É muito legal isso, gente, para vocês terem essa visão, né? E aqui tem vários que falaram. Eu fiz esse livrinho também. De onde eu vim, para que eu vim? Por que esse livrinho? Os pais, eles criam expectativa nos filhos. Sim. O que eu não consegui ser, eu quero que meu filho seja. Meu pai queria que eu fosse engenheira. Eu falei, meu Deus do céu, eu não suporto matemática, a casa não vai ficar boa 2 dias em pé. Então, como a gente vê o nosso filho? Quais são as características de inteligência que eles têm? Que com certeza vai culminar numa profissão. E aí eu falo, Pelé, ele seria um médico? A Elba Ramalho seria uma engenheira? Então, assim, a gente tem características marcantes e isso vai funilar na nossa profissão. E você, papai e mamãe, professor, precisa descobrir a inteligência do seu filho e cuidar, ajudar, que ele desenvolva. E não, você não vai ser cantor, não, isso não vai dar em nada. Deixa cada um seguir o seu caminho. Lógico que a gente orienta, né? Esse aqui é um presente que eu trouxe para o doutor, levar para os netinhos. E se você, mulher, não está satisfeita com a sua carreira de professora, eu falo que nós podemos recomeçar. Nós podemos buscar outras alternativas. E aqui nesse livro, Histórias Reais de Mulheres que Inspiram, contam histórias de mulheres, né? Cada um contou a sua história, de também ressignificar e como cada um buscou a sua profissão ou se reinventou mediante uma tragédia, mediante uma situação. Então esse livro também vai inspirar você. Eu vou deixar um link do meu grupo de WhatsApp gratuito para você, professor. Você pode entrar nesse grupo, você pode estar numa ambiência que vai te ajudar. Quando esse grupo tiver o número X de educadores, nós vamos abrir encontro online ao vivo, para que eu possa ajudar vocês e também ouvir as necessidades de vocês. E dentro desse grupo eu vou explicar melhor sobre a minha mentoria. Mentores maravilhosos, admiráveis. Esses mentores vão cuidar de si, vão cuidar da sua saúde, vão cuidar da sua ambiência, vão melhorar as estratégias, vão ficar na memória dos seus queridos e ainda podem produzir muitos livros com suas experiências, com as suas vivências para ajudar os professores novos. Vem comigo, professor, nesse movimento de autocuidado, de melhora de ensino, de ajuda aos pais, porque, como já dizia o Martin Luther King, o sonho que se sonha sozinho vai ficar só num sonho, mas o sonho que se compartilha vira realidade. E você, dentro da minha mentoria, vai poder ser escritora das suas descobertas, das suas melhores de ensino, e eu quero ver livros sendo publicado com esse grupo de mulheres maravilhosas que vão ressignificar as suas histórias dentro da sala de aula. Muito obrigado, doutor, pela sua colaboração, foi muito rico. Eu aprendi hoje aqui com a sua aula, com a sua orientação. Obrigada, meninas. Deixe o seu comentário, da onde você está me ouvindo, o que você tem aprendido com esses encontros, porque é muito importante esse retorno para saber se a gente está indo no caminho certo. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até o próximo podcast. Vamos agora conversar com uma professora de educação física, que vai falar da importância das atividades físicas. Nós conversamos alguma coisa aqui, né? O preparo físico faz parte integral dessa coisa. Então, não perca, meninas. Eu quero até fazer essa conversa no ar livre com ela, que vai ser muito legal. Obrigada. Tá bom? Até a próxima.